Seja muito bem-vindo a mais esse episódio dos Bastidores do Digital. E hoje eu tô aqui com uma pessoa assim que para mim é uma referência, sempre me ajudou quando eu precisei, sempre foi um conselheiro, fez muitas vezes a figura de pai até para mim. Então tô tendo hoje o privilégio de estar recebendo aqui o Antônio Carlos Richter, um professor da faculdade que eu conheci lá atrás. Me convidou depois para trabalhar com ele no ISAT, né, num instituto que a gente tem de consultoria. Hoje eu estou como associado lá, mas não tenho realizado tantas coisas. Mas ele está sempre, né, nessa pegada de gestão empresarial. Foi uma pessoa que fez uma transição muito legal, que é um financista, né, alguém que veio da área de finanças e teve que tocar um time de vendas. A gente vai falar muito sobre isso também. E a gente vai trazer vários insights valiosos de como que você, empresário, também pode montar o seu time de vendas, quais os indicadores você pode acompanhar. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Fala um pouquinho aqui para o pessoal de onde você Olha, veio. primeiro é uma bondade muito grande do Bruno, né? Eu que admiro o Bruno demais, eu sempre digo assim, é um filho que eu não tive. Eu tenho 2 filhos e o Bruno é aquele que eu não tive. Então, assim, gosto muito do Bruno e é um prazer estar aqui com você hoje, Bruno, para poder participar desse teu bate-papo aí. Muito bom. Pessoal, o professor aqui, o professor Richter, ele tem uma história de vida fantástica. A gente vai começar falando por ela, porque em algumas das nossas conversas, um dia a gente estava falando sobre o cansar, né? Sobre estar cansado de algumas atividades ou do próprio dia a dia, né, do cansaço que a gente tem como empresário muitas vezes. E um dia ele falou uma coisa interessante para mim, que foi, Bruno, eu não me sinto no direito de cansar. Porque quem tinha que cansar eram os meus pais lá na roça, né? E então ele vai contar um pouquinho pra gente como que foi essa história, de onde que ele saiu, né, para vir estudar na capital e depois começar a ascender na carreira profissional. Professor, conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória aí nesse começo de vida. Eu entendo o seguinte, Bruno, eu sou mais um apenas, né? Fiz um trajeto, porque no interior do Paraná, na época que eu vim, 54 anos atrás, não tinha quase faculdades, você tinha que... Era muito mais difícil você sair de onde você estava para ir fazer uma faculdade, que as estradas eram de chão, e aí você ir e voltar não dava. Então, assim, a opção foi vir para Curitiba. E na onde eu morava, que era no noroeste do Paraná, lá na cidadezinha, que hoje está ficando famosa até, sabe? Hoje é um ponto turístico bem comentado aí, Porto Rico. Para ter uma ideia, tem 2.500 habitantes, 3.000 efetivos, e chega no final do ano e grandes feriados, chega a 40, 50 mil. Então, é uma cidadezinha que cresceu. E eu vim para Curitiba para estudar. E aqui cheguei com 18 anos, sem saber o que era uma cidade grande, sem conhecer nada de uma cidade grande, e aí comecei a garimpar um emprego, né? Então foi difícil, não resta a menor dúvida, porque sem conhecer uma cidade grande, sem conhecer as mazelas de uma cidade, e você ter que se locomover sem dinheiro, pior era isso, que eu trouxe dinheiro para ficar um mês, e eu tinha, morando numa república, eu tinha que me virar, então não foi fácil. Na época eu comprava a Gazeta do Povo, e tinha um caderno de empregos, e aí no domingo eu ficava lá procurando aquelas oportunidades. Mas que oportunidade para um que veio da roça, que não conhecia nada. Então tinha que ser começar de uma base, né? E um dia eu vi lá, precisa-se de assessorista, olha só. E para mim, assessorista era quem assessorava alguém. Eu não entendi que era ascensorista. E fui para lá, cheguei lá, fiz o teste, bati um papo, foi super bacana e fui aprovado. No dia seguinte eu cheguei lá com a documentação toda, aí que eu fiquei sabendo que eu ia trabalhar, eu chamo, brincando, de motorista de elevador, né? Porque eu ia ser uma sensorista. E a decepção, assim, foi um balde de água fria. Mas eu não podia deixar a peteca cair, porque eu tinha que sobreviver. Então eu aceitei o desafio. Peguei e fui trabalhar das 7 da manhã às 2 da tarde, direto, e esse foi o meu primeiro emprego aqui. Mas não enquanto eu saía de lá às 2 horas, alguns colegas iam para casa descansar, eu ia fazer o que na época era muito exigido, o curso de datilografia, porque quem não soubesse datilografia não era empregado em lugar nenhum. Então, hoje é digitação. E eu fiz a datilografia, daí fui fazer um teste no Bamerindos, passei, que é onde depois fui no CHSBC, e assim foi. A minha carreira foi seguindo aos passos, aos poucos eu fui entendendo o que era conviver nessa selva de pedras e
graças a Deus, cheguei aqui hoje a estar aí como professor universitário. Muito bom. E nessa época, professor, quando o senhor entra no Bamirindos, o senhor já estava na faculdade ou foi aí que o senhor foi fazer economia? Foi economia a tua primeira faculdade, Eu né? eu fui no Bamirindos ainda, eu estava no terceiro ano do então científico, que é o segundo grau hoje. Aí eu concluí o curso e tem até uma história muito gozada, né? Imagina, eu vim da roça, eu trabalhava com lavoura, então eu fui fazer uma entrevista no Banco Itaú, ali na Visconde Guarapuava, e o entrevistador, o gerente geral lá, me perguntou, tá, e você vai fazer faculdade do quê? O que que você pretende? Eu disse para ele, assim, na minha ingenuidade total, eu falei, eu pretendo fazer agronomia, porque eu vim do mato, tá? Ele falou, tá. Aí conversou, terminou a entrevista, ele falou para mim, olha só, não vou te contratar, porque se eu te contratar hoje, daqui 6 meses, 8 meses, você passar no vestibular, você vai me deixar. Então não adianta eu te contratar hoje. Infelizmente, eu gostaria de ter você aqui, mas você fazendo agronomia não vai. Então, para mim, foi a primeira lição que eu aprendi. Não é mentir, talvez seja omitir algumas coisas quando você precisa ganhar, né? Então, eu não menti, eu fui um ingênuo, eu falei, eu podia ter dito para ele, não, eu vou tentar fazer administração, economia e tal. Não. E a vida me levou daí para frente que eu acabei fazendo a faculdade de economia, porque eu não podia ficar tentando e tentando anos e mais anos para entrar na faculdade. Eu fiz direito, não passei na PUC, fiquei como excedente e fiz no mesmo ano economia, vestibular de economia na FESP, Fundação de Estudos Sociais do Paraná, e passei. Falei, vou encarar esse, depois eu faço o que eu quiser. E assim foi, encarei, fiz economia e segui carreira nessa área da gestão, né, de administração, de finanças, e posteriormente fui fazer direito. Muito bom. E aí, qual que é a primeira empresa que o senhor começa a atuar realmente na parte financeira, nessa parte de economista, já ascendendo ali para a gerência? Eu passei pelo banco, depois fui para o Itaú, né, no Bamerindos, depois HSBC, mas eu fui para o Itaú. No Itaú eu saí e fiz um teste na Telepar, eram 350 candidatos e 5 vagas. E eu fui um dos agraciados, eu digo, né? Passei. E na Telepar foi que eu comecei em finanças, daí eu comecei a aplicar aquilo que eu estava aprendendo na faculdade na Telepar. Na Telepar eu trabalhei 13 anos na parte de finanças, né? E aí fui para a área de planejamento empresarial, onde a gente fazia o orçamento, a avaliação de desempenho, toda essa parte de análise de balanço, análise de indicadores de desempenho econômico-financeiro. E aí foi a minha escola, foi a Telepar. Eu tenho um reconhecimento, uma gratidão muito grande por aquilo que a Telepar me deu, não em termos só de aprendizado, mas como de oportunidade de crescer na vida, porque você cresce em 2 sentidos, vertical e horizontal, né? E eu, como vim lá de uma história, de uma raiz muito mais rural, eu tinha pouco conhecimento. Hoje o conhecimento está em todo local, pela internet. Na época não tinha. Na época era carta. Então, assim, quem trabalhava na área rural não sabia de nada, sabia pelo rádio alguma coisa. Aí veio, eu tive essa oportunidade na Telepar de crescer em termos como pessoa, como ser humano, de saber a convivência que eu tinha, tanto na área de gestão empresarial quanto na área de convivência em relacionamentos. Isso para mim foi um aprendizado que eu sou grato, muito grato. Muito bom. E tem uma coisa legal nessa escola da Telepar, que né, Telepar aqui é a empresa de telecomunicações do Paraná, né, que foi fundada, e o Richter também, assim como um outro amigo nosso, que eu espero que esteja aqui com a gente daqui a alguns dias, o professor Cláudio, né, participaram da fundação da Telepar ali no seu início, né, o Cláudio até primeiro nesse ponto, e o Cláudio, ele contou num almoço que a gente estava, de que a Telepar, na verdade, ela começa até sem recursos no começo, né, ele não tinha um recurso financeiro grande, como eu imaginava que tinha para iniciar a Telepar. Depois eles tiveram alguns pontos que no episódio do Cláudio, se você estiver vendo, pode ser que esteja aqui no YouTube. Tem uma coisa interessante que eu queria trazer com o senhor, de curiosidade minha como empresário, tá? O senhor trabalhou, eu imagino que na Telepar foi esse período, na ditadura militar. Sim. Foi ditadura militar na Telepar. Como que foi empreender mesmo que o senhor não era o empresário em si, mas como que era a vida do empresário, como que era empreender na época da ditadura militar? Veja,
Bruno, eu entendo o seguinte, eu ainda era imaturo, jovem, mas eu acredito que a melhor fase que nós tivemos foi nessa época, porque o pessoal fala ditadura, eu não sentia ditadura, para mim existia um governo militar, tá? Claro, aquele que se insurgia, ele tinha as consequências dele, mas na minha visão, humilde visão, e eu peço desculpa àqueles que entendem de maneira diferente, os militares colocaram o trem nos trilhos. O Brasil estava saindo do eixo, como eu acho que hoje deve de estar, e os militares colocaram nos eixos o Brasil. E então, para mim, empreender naquela época era tranquilo, porque você conseguia se planejar. O Brasil como instituição, ele tinha um planejamento que independia do militar que estava no comando. Ele tinha que dar sequência nas obras que ali estavam iniciadas. Saiu Transamazônica, saiu Itaipu, toda a parte de estrutura, melhor dizendo, estrutura viária do Brasil saiu nessa época. Hoje você não vê, de 30, 40 anos para cá, o que saiu de obra, de grande obra, de infraestrutura no Brasil? Nada. Então, para mim, empreender naquela época foi muito tranquilo. Eu vi assim, você tendo condições de fazer um planejamento e executá-lo. Tinha uma visão de longo prazo, né? Surpresas que tem hoje na economia. Muito bom. E pegando esse gancho, e para a gente ficar aqui só mais um pouco nessa parte do teu momento de vida nessa área financeira, porque hoje a gente está vivendo uma situação de taxa de juros elevada, a gente está vivendo uma situação nesse ponto, né? Inflação um pouco mais alta, e o senhor também viveu hiperinflação. Sim. E aí era uma situação totalmente diferente nesse ponto que o senhor falou do governo militar, que aí era muito difícil para se planejar, né? Não tinha condição nenhuma, né? Como que o empresário teve que se movimentar nesse momento e como que era? Na época da hiperinflação, que foi quando o Sarney estava no governo, ali, foi na transição, né, do militar para o civil, a inflação chegou a 90% ao mês. Quer dizer, hoje a gente fica imaginando como sobrevivemos, né? Mas nós que trabalhávamos na área de finanças, sobretudo eu vou dizer da Telepar, a gente tinha ferramentas que faziam projeções, tipo a Suma Econômica, como tem hoje outros institutos, né? E nós trabalhamos sempre com uma projeção da inflação embutida no preço atual. Então, para você ter uma ideia, a Telepar tinha uma equipe de analistas que errava muito pouco. Nós errávamos em menos de 10% das projeções que fazíamos. Mas sempre o coitado do tomador do serviço de qualquer natureza, fosse da Telepar de qualquer natureza, ele pagava por um preço embutido. Eu me lembro que tinha não vou citar o nome aqui, mas tinha uma empresa, uma editora de livros, que ela embutia o preço, o custo do livro era 10 na época, e ela vendia por 50, porque ela embutia o preço do prazo que ela ia receber. E quem pagava? O consumidor. Hoje não é diferente, hoje é a mesma coisa, né? Hoje, com a inflação de 15%, que a gente estava acostumado a 2, 3, 5%, porque a inflação real é diferente daquela que é uma inflação divulgada, né? A oficial. Você sente quando você vai no mercado. Aí você vê o tanto que cresceu, que a inflação subiu, né? Então, assim, hoje o empresário, para sobreviver, ele tem que fazer essa projeção, né? Hoje o custo do dinheiro está muito alto, infelizmente, né? Então é assim, o empresário tem que ter um estudo, tem que ter uma visão de futuro e planejar e embutir nos seus custos aquilo, porque não há outra forma. Senão ele não tem como repor o produto que ele comercializa. Sim, muito legal. E um dos outros, além dessa bagagem do professor Richter aqui em gestão, tem um outro motivo, porque eu queria muito esse nosso bate-papo e trazer para o pessoal aqui. Eu gosto também, professor, sempre de falar sobre mentalidade, né? Acho que a mentalidade é o que constrói um bom empresário, constrói um bom ser humano, e eu sempre tento buscar uma boa mentalidade. O senhor é uma referência disso para mim. Porque na vida, né, do professor, o senhor passou por grandes desafios, e aí desafios de saúde, né? Você pode falar depois um pouquinho sobre essas questões, mas a maioria das pessoas que eu conheço, se tivesse passado pelo que o senhor passou, não estaria mais aqui entre nós hoje, porque teria se entregue numa doença muitas vezes. De onde que vem essa mentalidade forte, professor? Como que o senhor construiu isso? Veja, senhora,
agradeço que você tenha essa visão, mas assim, eu sempre acho que eu aprendi isso com a minha mãe dizia o seguinte, a única maneira que você tem de sair dessa situação é estudando, é se dedicando. Não adianta você pensar que você vai vencer sem sacrifício. Não existe isso a menos que você nasça em berço de ouro. Então, assim, eu acho que a raiz de tudo foi lá, na lição que minha mãe dava. E porque meu pai já era mais conformado com a situação, meu pai já era um pouco mais tranquilo, mas a minha mãe não. Minha mãe ela tinha uma garra, uma força, e veio daí, né? Então, assim, eu sempre entendo que reclamar não resolve problema nenhum, o que resolve é a atitude, o que resolve é a ação. Se reclamar resolvesse algum tipo de problema, o Brasil não tinha problema, porque o que eu vejo de reclamação não é brincadeira. Então, eu sempre penso assim, se você tem, e um dia eu li num livro, né, me lembro até hoje, o livro se chamava Como os Judeus Resolvem Seus Problemas. E eu, no aeroporto de Congonhas, numa das viagens que fiz a trabalho, estava folheando esse livro e dizia lá que se você conhecer o problema, 50% da solução você já achou, o resto é suor. Então, eu sempre tenho isso em mente comigo. Não adianta você reclamar. O negócio é procurar a solução, é ir atrás, é sair da cadeira e ir à busca daquilo que você precisa. Se você ficar sentado, você só vai reclamar e não vai solucionar. Eu sempre pensei assim. A outra coisa que eu penso e tenho comigo, e sempre quando dei aula, falei para meus alunos, você deve ter escutado isso de mim, eu sempre dizia o seguinte, você só constrói alguma coisa enquanto os outros dormem. Você só constrói o diferencial enquanto os outros dormem. Então, enquanto os outros estão vendo televisão, enquanto os outros estão dormindo, enquanto os outros estão indo para a balada, você tem que estudar, você tem que se preparar. Não que você abandone isso da tua vida, não, mas faça menos. Faça mais por você. Porque isso não dá lucro. Você vai ver lá na frente que você vai estar colhendo fruto enquanto os outros vão estar reclamando. Então, eu sempre pensei assim. Muito bom essa forma de pensar, né? E a gente vê que essa forma de pensar é uma forma que faz parte de todo o nosso grupo ali, né? Tem vários professores ali que estão junto com a gente que já poderiam ter se dedicado só agora a esses outros prazeres da vida, mas os caras estão lá firme, trabalhando, se dedicando ainda, né? Isso é muito legal. E vamos voltando aqui, professor, nesse ponto da tua trajetória profissional, né? Tem um momento que o senhor entra na Editel, né? Não sei se foi logo depois da Telepar ali, mas o senhor entra na Editel. Aí quando o senhor entrou na Editel, foi na área financeira primeiro? Veja, eu estava na Telepar no momento, e você vê como... Eu sempre digo o seguinte, Deus me abençoe de tudo que é momento, meu Deus do céu, eu não posso esquecer isso nunca. Eu estava num momento muito crítico lá, porque tinha uma pessoa que gerenciava e que não era assim, sabe, era muito dura a forma dele gerenciar e eu não me dava muito assim, embora eu trabalhasse, eu precisava, eu não reclamava. E aí eu recebi o convite, num domingo eu fui ao Carrefour, que eu detestava ir, mas minha mulher quis ir, aí vamos, chegamos lá, uma chuva tremenda, ao entrar encontrei o Cláudio Rigo, que era o diretor nosso lá, e o Cláudio me disse, Richter, eu preciso falar com você, vai lá tomar um café comigo. Aí eu falei, tá bom. E fui, despretensiosamente, tomar um café com ele. E nesse café ele me fez um convite, você não quer vir trabalhar comigo aqui? Era onde ele era Editel, ele tinha saído da Telepar, depois de 22 anos, e tinha ido assumir a diretoria financeira da Telepar. E lá ele estava precisando de uma pessoa para a área de planejamento econômico-financeiro. E ele me fez o convite, e aquele convite me caiu na hora certa, no momento exato. E eu disse, olha, Cláudio, eu vou dar uma pensada, vou falar com a minha mulher, mas aí a gente já conversa. Eu falei com a minha mulher e ela foi sempre para mim um esteio, ela disse assim, o que você fizer está feito. Eu aceito, porque na vida tem que arriscar. E aí eu resolvi sair da Telepar. Os colegas na época acharam que eu era louco, porque deixar a Telepar uma empresa sólida, onde eu tinha tudo, e ir trabalhar numa empresa privada, onde lá, se você não fizesse, é mandado embora na hora e tal. E eu disse para eles, eu confio em mim, e se não der certo, eu tenho ainda bastante juventude e força para tentar em outro lugar. Não é por isso que eu vou ficar aqui. E aí eles queriam que eu pedisse licença-prêmio por 2 anos sem remuneração.
Falei, esse é o primeiro caminho para eu voltar. E voltar aqui como capacho dos outros, porque daí eu vou voltar como derrotado. Não, não quero. Eu vou, se não der certo, eu vou abrir os peitos e vou para o mercado, pô. E foi assim. Fui para a Editel, e na Editel, meu primeiro trabalho lá foi planejamento econômico e financeiro. E não foi fácil, porque eu recebi um disquete, que hoje os jovens nem sabem o que é isso, hoje é pendrive, né? Mas na época o disquete era um disco pequeno, onde continha todo o orçamento feito por uma pessoa que era o diretor internacional, financeiro internacional do grupo, Luiz Delfim, muito amigo que nos tornamos depois, me deram ali e disse, olha, o Delfim fez aqui, está aqui no disquete, você vai tocar aqui, vê o que você entende que está aí, e depois, a semana que vem, você vai direto para Bogotá, conversar com ele lá e trabalhar. E foi assim que daí eu assumi, e foi bom, porque sofri muito para poder entender e tocar, mas ao mesmo tempo, uma vez que você sofre, você aprende, você não esquece, né? Foi tanto que esse Luiz Delfim depois me convidou para trabalhar com ele como consultor internacional no grupo. Olha que legal. Então, assim foi que eu fui para a área da... Muito bom. Então, veja só, o Richter, né, então ele tem essas passagens todas até agora no mercado, na parte financeira das empresas, na parte de planejamento orçamentário, né? E aí a gente tem agora uma virada na carreira do Richter, que é quando, na Editel ainda, ele precisa assumir a cadeira de diretor. Foi diretor ou gerente comercial? Superintendente comercial. Superintendente comercial. E aí o senhor sai de uma área financeira para assumir um time com quantos vendedores? Eu tinha, na época, 130 vendedores, 7 gerentes e 30 back-office. Você vai para uma equipe gigante, né? Como que foi essa transição? Como foi chegar nesse setor totalmente diferente? Para mim foi um choque tremendo. Eu me lembro assim, né? Um final de tarde, estava o board da empresa, a parte do pessoal internacional e o pessoal nacional, lá, os diretores todos, e eu recebi um telefone assim, ó, estão pedindo para você vir aqui na sala de diretoria. Só que a gente tinha um relacionamento muito bom, sabe? Eles não eram uma pessoa assim, o status levando eles para você. Não, eles eram pessoas simples, tranquilas, de um relacionamento fantástico. Fui lá, cheguei lá, imaginando que seria para dar um esclarecimento de alguma informação. E aí, senta aí, sentei, e aí o presidente disse para mim, assim, no sotaque bastante portunhol, Richter, que estamos aqui reunidos porque você foi escolhido para assumir a superintendência de vendas de Curitiba. E eu disse para ele, Fábio, pelo amor de Deus, não brinca comigo. Ele falou, não, estamos todos de pleno acordo, tal. Havia tido um problema com o superintendente anterior, que foi desligado. E ele falou, não, você vai assumir, você tem condições. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não me deixe. E ele, na tranquilidade dele, disse para mim assim, vá para casa, põe a cabeceira no travesseiro, pensa, e amanhã a gente conversa. E assim foi feito. Eu fui para casa, pensei, conversei com a minha mulher, e eu cheguei à conclusão de que realmente eles podiam estar loucos de me colocar naquele posto, mas eu não poderia ser ignorante de não aceitar, que estavam me dando uma oportunidade para abrir um novo campo na minha vida em termos profissionais, de conhecimento, e eu estaria ganhando para isso. Então dependeria muito mais de mim o sucesso do que deles. A oportunidade me fora dada. Na época, essa superintendência correspondia a 70% do faturamento da empresa. Pô, era uma responsabilidade monstruosa. E aí, voltei no dia seguinte e disse para eles que eu aceitaria desde que me dessem condições e apoio para que eu tomasse as decisões que fossem necessárias para corrigir os caminhos que eu achava que precisava. E o presidente, naquele momento, assinou uma folha em branco e me deu. Disse, pode... O que você fizer está autorizado. Eu falei, não. Eu quero levar e discutir junto, porque eu não sou dono da verdade. Então, de repente, eu posso estar tomando uma medida errada. Ele falou, não. Então, assim foi feito. Eu devolvi a folha e tocamos juntos. E, graças a Deus, tivemos um certo sucesso, porque nesses 3 anos a gente levou a quase 5 vezes o faturamento da empresa. Tivemos os 3 anos de melhor resultado num grupo que atuava em 17 países.
não foi só fruto do meu trabalho. Eu sei que foi da equipe inteira e reconheço isso internamente, mas assim, eu sempre tive à frente deles, lutando para que a gente tivesse o melhor e que eles se sentissem bem. Porque ninguém trabalha tendo descontentamento ou ninguém trabalha por esporte, trabalha por necessidade, porque precisa, por um motivo ou outro, ou do dinheiro, ou de estar se relacionando. E eu sempre trabalhei com a equipe dessa forma. E esse foi o sucesso que a gente acabou tendo nessa área, que para mim foi uma surpresa enorme, né? Pô, economista, trabalhando 22 anos na área e depois ir para vendas. É. E é legal, né? Porque são os dois setores que a gente mais tem briga, né? A gente até tem uma briga ali do comercial com o marketing, mas a pior briga é o comercial com o financeiro, né? O comercial e marketing com o financeiro. E isso assume do outro lado, né? Imagino que a cabeça dos vendedores foi, puta, agora ferrou, né? Se o Richter já era difícil no financeiro, agora vindo pro comercial. E tem uma coisa também interessante, que se eu estiver errado, o senhor me corrija, que nesse resultado de vocês triplicarem ali em faturamento, vocês ainda reduziram o número de vendedores, não teve isso? Sim, veja, então só pegando lá o primeiro ponto que você tocou, ver, sair de finanças para venda, realmente, olha, é dose. Porque, via de regra, não vou generalizar porque tem exceções, sempre o vendedor é visto como uma pessoa que acha jeitinho para tudo, que quer aprontar, né? E eu tinha essa visão também, não vou dizer que não. Pô, você achava, você fazia uma norma, o vendedor achava um jeitinho, eu fazia outra. E aí, quando eu fui para a venda, eu comecei a entender a marginalidade com que o vendedor vivia. E eu comecei a trazer o vendedor para dentro da empresa, arrumando padrinhos dele da área administrativa e financeira para assessorá-lo, para trazer, para ser amigo. E aí a gente trouxe os gerentes da área financeira para resolver vendas, conseguir convencer a diretoria de que os gerentes administrativos e financeiros, os 23 gerentes, eles tinham que assumir uma carteira de vendas, tanto de prospecção quanto de resolução da carteira. Pequena. Eram 5 casos de resolução da carteira e 10 casos de novo para eles trazerem. Então demos treinamento, fizemos com que eles entendessem como que a venda deveria acontecer e eles foram fazer isso na venda. Aí eles entenderam a dificuldade que o vendedor tem. E aí passaram a valorizar muito mais o vendedor e nós tomamos algumas medidas dentro da área que fez com que chegasse a esse ponto que você disse, da redução do número de vendedores, que foi... Antes nós tínhamos volume e não tínhamos venda. Nós queríamos venda e não volume em termos de quantitativo de vendedores. E como é que a gente fez isso? Fazendo com que eles tivessem acesso ao crescimento dentro da empresa. Porque até então, antes de que eu assumisse, nós tínhamos 10 ou 12 vendedores que eram bastante bem remunerados e que tinham a nata dos clientes. E os demais viviam com aquilo que sobrasse, as migalhas. E nós fizemos, a primeira revolução foi transformar isso. Peguei todos os clientes que tínhamos em carteira, selecionamos numa curva ABC, então classificamos desde o maior até o menor, e a classificação já existia dos vendedores, né? Vendedor júnior, vendedor A, B e C, ou pleno, júnior, pleno e sênior. E aí o que nós fizemos? Fizemos a atribuição equivalente de material para que todos tivessem. Obviamente que o vendedor sênior tendo maior responsabilidade, maior carteira, mas os outros menores também recebiam do filé mignon um pouquinho para eles trabalharem. E o primeiro confronto que eu tive foi com um supervisor que disse para mim assim, você vai ter coragem de dar um cliente que compra X% para um vendedor que está iniciando? Eu falei, eu vou, por que não? Pô, e se ele puser a perder? Eu falei, não, você está aqui para quê? Você não é supervisor? Você não está aqui para ajudar, para treinar, para capacitar ele? Aí a incompetência é tua que não foi com ele para treinar. Então, eu não vejo problema. Eu não vou dar para ele todos, mas um ou outro para que ele cresça também. E a outra coisa foi, quando um vendedor conquistava um bom cliente, ele perdia no ano seguinte para esses vendedores mais sêniores. Não, passa-se carteira dele. Então a coisa começou assim,
eu tive 10 a 15% da equipe de venda dos 130 querendo me matar. Porém, eu tive 110 ou 120 querendo me aplaudir, porque eles viram que eles iam ter condições de crescer. E foi assim que a gente fez. E ao longo do tempo eles começaram a produzir, mostrar que tinham capacidade, e nós fomos daí selecionando. Fomos fazendo com que não precisava ter tanta gente para resolução. Passamos de uma resolução dia de 4 para 8 clientes diários. Então nós duplicamos a produtividade e aí fomos reduzindo o número de vendedores, chegamos a esse número que você falou que é verdadeiro. Uma rotatividade que era de quase 30%, 40% ao ano de vendedores, porque não ganhavam nada, saíam, e chegamos a 4%, 5% de rotatividade e reduzimos o número a 50 vendedores. Essa foi Vocês chegaram a 50 vendedores? 50 vendedores. Vocês saíram de 400 vendedores para 50 vendedores? Não, foi 130 vendedores para 50 Nossa, vendedores. mais da metade da... Mais da metade. Mais da metade, muito bom. E quase quadruplicamos o faturamento. Que legal. E olha como a vida vai dando voltas, né? Antes de fazer faculdade, eu trabalhava na indústria, né, com distribuição de aço, e o meu supervisor de vendas era dessa leva que trabalhou com o Richter. Ele era da Editel, e ele contava alguns casos de algumas mudanças que aconteceram na Editel, e depois que eu passei a estudar, passei a trabalhar com o Richter, ainda tinha contato com ele, falou, pô, na época do Richter foi a época que a gente mais ganhou dinheiro justamente por essa mudança, né? E teve uma outra coisa também que deu uma briga grande na Editel, que o senhor fez alguma mudança na forma de vender a capa, não foi? Foi. O que aconteceu nessa? Não, é que a capa da lista telefônica era a matéria mais nobre, ela valia mais que um carro de luxo. Entende? Era um valor, assim, muito significativo, porque era única. Era aquela. Eu acho que está na mente de todo curitibano aí a capa da lista de Curitiba, que tinha o bolo da confeitaria holandesa ali, que dava vontade de você comer quando você via. O faturamento do Gilberto, o Gilberto foi um estagiário meu da holandesa hoje. Hoje não, desde aquela época. O Gilberto foi assim arrojado, ele pagou uma fortuna, todo mundo achou que ele estava fazendo um péssimo negócio, e tanto que ele ficou 3, 4 anos comprando a capa da lista, porque o faturamento dele explodiu na época, né? E então a renovação daquela matéria que a gente chamava, daquela capa, ela só poderia ser feita para o mesmo adquirente anterior. Se ele desistisse, então a gente colocaria isso a nível de disponibilidade para que o grupo vendesse. E o que aconteceu? Um Vivaldino do vendedor atravessou e foi vender para uma escola de inglês que tinha aí, que eu me lembro, né? E eu disse para ele, não faça isso porque a capa é prioridade de quem tem. Se ele desistir formalmente, nós vamos abrir para o grupo de vendas. No dia seguinte ele chegou lá com a capa vendida, e eu chamei o supervisor e ele, foi a primeira vez, não me arrependo de ter feito, mas foi a primeira vez que eu acho que fiz um pouquinho de excesso na minha administração, rasguei o contrato, a assinatura, não o contrato, a assinatura, disse, agora você volta lá e desmancha o negócio, porque se fosse você que tivesse com a prioridade para renovar, você não gostaria que um colega meu fizesse o que você está fazendo agora. Então vamos respeitar as regras, porque as regras elas devem valer para todo mundo. Então foi assim, né? E a partir dali o pessoal começou a entender assim, pô, o cara veio aqui para fazer a coisa certa, então começaram a respeitar. Então... E isso é muito legal, né, nessa questão do líder, porque eu não vivi essa parte, né, de ser um funcionário do Richter nessas empresas, mas provavelmente eu acredito que o senhor foi um líder firme, o senhor tinha a rigidez de um líder firme ali, mas ao mesmo tempo tinha esse lado de ser um líder justo, né? Sim. Como a gente equilibra esses pratos? Eu vejo o seguinte, ó, é só você procurar ser simples nas coisas, nas tomadas de decisão. É você não fazer para o outro o que você não quer que façam para você. Entende? Então, assim, eu lembro assim que o primeiro dia que eu fiz uma reunião lá no salão, eu disse para eles o seguinte, gente, a diretoria me designou para cá e eu vou vir para trabalhar com vocês. Eu não serei, nós ganhamos e vocês perderam. Nós ganhamos, nós perdemos ou nós empatamos. Então aqui nós vamos ser um grupo só que vocês vão vender e eu vou administrar. Aqui vai haver transparência em tudo que for feito. E teve um episódio que eu tive que existir
a venda de matérias publicitárias para a Copel, só que a Copel fazia em vários setores. E então vários vendedores iam ao mesmo autorizante da Copel para vender a matéria dele, por área. E eu achei que aquilo era algo assim, extremamente desumano para o cara atender 3, 4 vendedores, com o risco, inclusive, de que um dos vendedores fizesse alguma coisa distinta do outro, e daí dá problema. Então o que eu fiz? Eu juntei toda a matéria, coloquei na mão de um único vendedor que tinha a maior venda. E fiz uma anotação na minha agenda que na próxima atribuição de matéria para os vendedores, né, que eu liberava por etapas, eu teria que compensar os demais naquilo que eu antecipei para este. E ficou. Aí um vendedor, que era bastante influente no grupo, chegou para mim um dia e disse: eu gostaria de saber por que você fez isso com fulano, tal, e nós, como vamos ficar? Eu abri a agenda, mostrei para ele: sabe ler? Leia aqui na agenda, por favor. Ele leu e estava escrito exatamente isso. Na próxima atribuição, compensar os demais vendedores aquilo que foi dado para fulano. Ele olhou para mim e falou assim: vou te contar uma história aqui de dentro. Fizemos uma aposta aqui que você não ficava 6 meses aqui como chefe nosso aqui na equipe de vendas. A partir de hoje você tem um advogado. E realmente ele foi um grande parceiro meu ali e ajudar nas dificuldades que eu podia ter para frente. Que legal, né? Importante a gente ter esses aliados ali dentro da equipe que acaba ajudando, né? E veja, o Richter teve um privilégio que a maior parte das pessoas acabam não tendo, que é de começar com um time... Vou corrigir minha palavra, porque eu não sei se isso é um privilégio. Porque é uma responsabilidade absurda, né? Você começar com um time já de 100 e tantos vendedores, e eu ia falar que a maioria das pessoas, o caminho normal é começar crescendo devagarzinho, e com equipes pequenas, e chegar em um time grande como o senhor teve, e aí o senhor fez o caminho inverso. A gente já vai falar, né, do momento que o senhor está hoje, nessa empresa que o senhor está, que foi o caminho inverso nesse ponto, né, que vocês construíram um time do zero, e é o que a gente vai dar algumas sugestões para o empresário que pode estar nos assistindo hoje, está nessa fase de montar um time ou crescer um time que já exista. Mas fora a Editel, teve alguma outra passagem do senhor com o time de vendas, assim? E fora isso que a gente vai falar daqui a pouquinho? Não, eu tive lá, né? Tive em São Paulo também, né? Que daí em São Paulo eu tive 500 vendedores, mas lá mesmo eu tive várias passagens, onde, por exemplo, eu coloquei como prêmio 10 canetas, mas era assim, a gente dava vários prêmios, o maior era em dinheiro mesmo, porque todo mundo gostava de dinheiro, aí fazia o que queria, né? Mas nós demos um prêmio assim, quem fechasse a etapa, os 10 primeiros ganhariam uma caneta Kroll, que era uma caneta boa, com o nome e edição que a gente estava fazendo e tal. E a última caneta estava para ser conquistada, e chegaram 2 vendedores para mim em momentos diferentes no dia e disseram assim: amanhã eu fecho, amanhã é minha essa caneta. Ah, tudo bem, que fechou, fechou. E como não tínhamos na época computador disponível para poder fazer o registro automático, a gente fazia com aquele relógio ponto que batia e marcava a hora e o dia que o cara chegou com o documento. No dia seguinte, de manhã, eu cheguei na empresa 7h30, já chegou um vendedor e falou: olha, tá aqui o meu contrato, fechei e tal, bateu, carimbo, beleza. Quando foi ali pelas 8h15, 8h20, chegou o outro: cheguei com o contrato, chefe, esse é meu. Falei: não, tá aqui, ó. Fulano já fechou, infelizmente não tenho como fazer. Esse rapaz era casado, 2 filhos, ele pediu para falar comigo, entrou na minha sala depois, mais tarde, fechou a porta, e quase se ajoelhou, ele não chegou a tanto, mas quase se ajoelhou para eu dar uma caneta para ele, para que ele recebesse esse prêmio no salão de venda junto aos demais, que para ele seria a glória, porque ele nunca tinha sido homenageado lá, dessa forma. Aí eu teria que dar a 11ª caneta. E eu disse para ele: de forma nenhuma. Não vou dar, regra é regra e eu não vou quebrar a regra, porque se eu quebrar agora eu vou ter que quebrar sempre. Não vou, me perdoe, eu sei que você tem dinheiro para comprar 10 canetas, mas essa eu não posso. Quem ganhou foi ele, essa foi a regra. Então, para mim, marcou muito que você tem que manter a tua palavra. Você não pode fazer numa equipe casuísmo que beneficie A ou B. E esse rapaz, depois, um dia, ele veio me abraçar e dizer assim: poxa,
aprendi muito com você naquele dia, porque eu sofri, mas depois eu vi que aquilo que você fez foi o correto. Então, são passagens assim que a gente grava, né? No momento. Muito legal. E você vê como que, às vezes, a gente acha que as pessoas crescem, né? Mas elas, às vezes, continuam agindo quando pressionadas, como quando eram criança, né? Porque, se a gente for ver, muitas vezes, quando a gente já passou isso com o filho, né? Ah, pai, só hoje essa... E olha, na empresa não é diferente, né, professor? Não é. Meu pai dizia uma coisa muito simples. Ele dizia assim, ai, filho, trabalhar com gente é pior do que com bicho, porque cada um pensa de uma forma, e o bicho não, o bicho você faz o que você quer, manda ele para onde quer. E aí eu vim entender, quando eu fui, não vou dizer chefe, né, mas assim, que eu fui o gestor dessa equipe, eu vim entender que realmente, em cada cabeça uma sentença, sabe? E o difícil é você conseguir conciliar isso, entendeu? Você tem que tratar uma pessoa como ela é acostumada, indo trazendo ela para você aos poucos, e outra de outra forma. Tinha um senhor que faleceu há pouco tempo, que era meu funcionário, ele todo dia passava na frente da minha porta assobiando, para lá e para cá. E um dia eu convidei ele para tomar um cafezinho comigo. Falei, fulano, ia tomar um café comigo aqui. Tomou. Aí todo dia ele ia tomar um café comigo, todo dia. Mas o prazer dele era estar comigo, tomar aquele cafezinho, sair nada mais. Ele nunca me pediu nada nem nada. Mas perante os outros, ele tinha um acesso total a mim, entende? E eu nunca fechei a porta. Isso foi uma coisa. A minha sala, os outros chefes fechavam a porta. Eu não. Eu sempre deixei a porta da minha sala aberta. Porque se eu era chefe dos vendedores, o vendedor não pode ter momento para ser atendido. Ele tem que ser atendido na hora que ele precisa. E eu tinha que estar à disposição deles. Então, eu jamais tive qualquer tipo de formalismo para me atender. Eu era, para que eu atendesse, eu era à disposição deles dia e noite. Um dia, eu tinha marcado para atender um cliente com uma vendedora na cidade industrial. E deu um temporal de morrer. E ela disse, será que nós vamos? Eu falei, vamos. Você marcou, não marcou? Ele está te esperando e nós não podemos deixar de ir, vamos lá. E aí os vendedores que estavam para lá, mas com esse temporal vocês vão fazer um sulfeito de açúcar? Nós vamos, não tem problema. E fomos. E chegamos lá, ele estava nos esperando. Então, assim, eu acho que o respeito também ao cliente, porque é ele que paga a nossa conta, ele que faz a empresa girar, tem que ser total. Se você não puder ir, tem que ligar, tem que dizer que não pôde, que aconteceu qualquer coisa, mas tem que respeitar o cliente. E se puder, vá. Ele está à tua disposição naquele momento. Ele não vai ter outro momento para você. Muito bom. É uma reflexão importante para a gente fazer. E tem agora, no momento atual, Richter, você está agora no desafio com uma cooperativa de crédito, né? A Green Crédito, está ali liderando um time, e vocês tiveram esse desafio de começar um time do zero. É uma empresa que não tinha cultura, né, de ter um time comercial externo. Acho que, não sei se para cooperativa se chama de time comercial, né, essas pessoas que visitam as empresas. E como que foi essa construção, assim, tanto de mentalidade quanto do time em si? Não, na verdade é o seguinte, eu estou nessa cooperativa como cooperado há algum tempo, dei consultoria lá, e eu tive o prazer de receber o convite para montar uma equipe comercial lá. Então, assim, nós estamos estruturando essa equipe, eu digo estamos estruturando, que faz 1 ano e meio que eu estou lá só. Tivemos já um sucesso, é uma cooperativa bastante sólida, uma cooperativa fantástica. Ela teve, assim, ela tem 26 anos de existência, vai fazer 27, e ela teve sempre um conservadorismo muito grande, né? Ela atua muito forte na área médica, mas hoje abriu a livre adesão, qualquer um pode ser cooperado lá. E aí então começou, ela sempre foi mais por indicação, mas o mercado muda. E as cooperativas hoje, que não se filiaram a uma central e são independentes e pequenas, elas estão sofrendo muito, porque o Banco Central começa com uma série de exigências que se torna muito custoso para a cooperativa sobreviver. E nós, então, eles decidiram montar uma equipe comercial. Eu tive a felicidade de ser convidado e estou tentando fazer o meu melhor lá, né? Tivemos um crescimento bastante significativo no primeiro ano que eu assumi, crescemos em torno de 33% as operações de crédito, crescemos em 15% o número de cooperados e 12% o número de aplicações financeiras. E agora eu estou com a minha equipe
reformulada, porque eu tive eu vou dizer a felicidade, né? Mas pode ser até antagônico que eu vou dizer, de perder 2 gerentes bons. A felicidade porque eles foram para assumir cargos de gerência geral em outra instituição. Então, assim, foi um crescimento pessoal que eles tiveram. Por isso que eu digo que é uma felicidade, né? Porque você vê o teu funcionário crescer, você vê a pessoa como ser humano crescer, é muito bom. Eu nunca segurei ninguém, eu acho assim, mediocridade você ficar fazendo a pessoa ficar ali com você, tendo oportunidade fora. Então, assim, hoje eles estão comandando equipes e para mim é muito bom. E eu reestruturei a equipe, estou com gente nova lá, mas muito sangue novo bom. E Muito vamos legal. tocar. E o senhor começou essa equipe comercial com quantas pessoas e o senhor está com quantos lá hoje? A equipe é pequena. Quando eu cheguei lá, eu tinha já 3 pessoas, né? Aí a gente teve que desligar 2 questões operacionais e eu fiquei com uma pessoa. E hoje nós estamos com 5 pessoas, né? É uma cooperativa pequena. Nós temos uma gerente interna que atende, que é a pessoa que fica dentro da agência para atender a demanda que tem ali. E temos 4 que são aqueles que fazem a prospecção fora e o atendimento também daqueles que já são nossos cooperados. Bacana. Assim, a gente não tem como passar por todas as coisas que o Richter já fez na vida, né? Porque tem bastante história legal. Mas uma das coisas que o Richter foi também é um recrutador de uma grande empresa de recrutamento e seleção. Então, pegando esse know-how que o senhor tem, da gestão também que o senhor contratou, mesmo não estando na função de recrutador, mas contratou muito vendedor, como que a gente faz, professor, para começar a querer trazer alguém para o time, né? Uma empresa pequena como a minha, por exemplo, uma agência de marketing aqui que a gente tem, e a gente está estruturando esse time comercial sempre, e a gente reestrutura para alguns outros projetos também que nós somos sócios. Como que o senhor normalmente começa essa primeira equipe? Assim? O senhor já busca alguém que já é de mercado? O senhor busca alguém para treinar em casa? Como que é? Veja, eu vou dizer da minha experiência, mas eu tenho também que considerar o mercado em geral, né? Eu acho que cada caso é um caso. Eu procuro sempre mesclar, porque quando você mescla a equipe, você tem a oportunidade de comparar situações, né? Quem já tem experiência é necessária para produzir, para trazer para você. Mas nem sempre isso é ideal. Existem fatos aí relevantes que a gente vê de que você trouxe com vícios e esses vícios não se moldam à cultura da tua empresa. Então é melhor você não tê-los nessa forma e você criar. Então, assim, eu sempre procuro mesclar. Eu sempre procuro ter, primeiro, uma boa entrevista, mesmo que seja indicação, eu não deixo de fazer uma entrevista. E se eu sentir alguma dificuldade, fazer algum teste que me validem aquilo, porque pessoas mudam de um dia para o outro. Então, não porque você indicou alguém que teve um bom referencial no passado, continue sendo hoje. E aí ele pode te dar um referencial excelente, mas você fazer uma pesquisa, saber quem é, com quem se relacionou, qual o histórico dele é muito importante. É muito importante você ter isso. Então, uma equipe, eu aconselho sempre assim, mesclar. Um time de futebol bom, se você só colocar veterano, não vai. Se você só colocar jovem, também não vai. Então, um time bom é aquele time que você mescla a experiência com a força da juventude. Essa é a minha opinião. Eu tive um chefe que falava que quem tem um não tem nenhum, né? Você já ouviu falar esse ditado por aí. E na equipe comercial, quando a empresa está pequena, está começando, o senhor também é dessa visão, que já deveria contratar pelo menos em pares, ou dá para começar com uma pessoa só? Veja, eu acho que depende de cada negócio, mas eu sempre opto por ter um substituto. Eu sempre opto, né? Então você tem um cara um profissional que seja aquele já experiente ou tarimbado e um que você está ensinando aqui. Por quê? As oportunidades, elas estão aí no mercado. E um desses, tendo uma oportunidade, ele vai te deixar. Não adianta você pensar que você vai ser o melhor patrão do mundo, sabe? Sempre vai ter um que vai dizer assim, o Marins dizia uma coisa, né? Marins é um grande palestrante, ele diz o seguinte, para você ficar eternamente com o funcionário, é você ter um funcionário ignorante, que não faz nada, porque daí ninguém quer, ele vai ficar com você, mas daí para você não vale a pena. Então eu sempre opto por ter sempre um substituto, sempre.
Saiu um, eu estou com outro chegando, tal, né? E essa é uma briga que a gente tem nas empresas, né? Eu tenho essa dificuldade na cooperativa, que é custo. Sim. Você é custo, você ter um aprendiz junto com você é custo. Mas você não pode olhar isso como custo, você tem que olhar como um investimento que você está fazendo. Que você está trazendo aqui, ele, rapaz, aquela pessoa. Qual é o custo? O custo é aquele que não se paga, né? Seja qual for, seja administrativo ou comercial, o profissional que não se paga é custo. Mas aquele que se paga é investimento. Perfeito. O senhor puxou agora um gancho importante para mim aqui, que é como a gente já começa a fazer esse planejamento de vendas, né? Porque, assim, o maior erro do empresário pequeno é que ele acaba não se planejando, né? Então, ele faz a ação em si, mas ele não sabe exatamente qual que é o retorno que ele está esperando naquela ação, contrata um funcionário, não calculou qual que é o retorno que ele está esperando naquele funcionário. Então, para a área comercial, o senhor fez, obviamente, planejamento muitas vezes nas grandes empresas, como que o senhor estima quanto que aquele funcionário deve trazer de retorno para a empresa para que ele se pague, né? Para que ele não seja só um custo, mas que ele seja efetivamente ali uma alavanca de crescimento? Olha, é muito simples isso. É você ver qual é o custo que ele te dá. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, hoje eu tenho uma equipe de 5. Então, eu tenho lá o custo que eles têm fixo para mim na cooperativa. Aí eu agrego a esse custo um custo proporcional daquele que a operação do negócio dá. Obviamente, na parte de gestão, porque eu tenho o custo financeiro, que daí é outra história, né? Então, eu vou ver assim, a operação que ele me traz, o negócio que ele gera para a cooperativa, que lucratividade ele está dando? Então, eu vou comparar o custo que eu tenho hoje com o retorno que ele está me dando em termos de operação. Então, no nosso caso lá, nós temos uma cooperativa que vive, obviamente, da venda de dinheiro. Né? Operação de crédito nada mais é que uma venda de dinheiro. Então, eu vou ver qual é o hedge que eu tenho entre uma coisa e outra. Porque eu hoje tenho um custo do dinheiro que eu tomo e eu vou ter que aplicar de maneira que me traga retorno. Então, eu vou dar uma olhada sempre qual é a capacidade de geração de negócio que esse profissional está dando em relação àquilo que ele me custa. Uhum. É esse o parâmetro. Né? Então, hoje eu tenho um ponto de equilíbrio lá na cooperativa, obviamente que eu não vou citá-lo aqui, mas eu tenho um ponto de equilíbrio. Se ele não chegar nesse nível até tal data, eu vou ter que chegar, sentar e, se for o caso, dizer, olha, não é possível conseguirmos à frente com isso. Uhum. Então, eu sempre levo isso. Ali. Legal. E na prática de mercado, normalmente o pessoal já coloca assim, uma expectativa de um X vezes o custo que ele tem. Como que você tem visto isso? Normalmente, não dá nem para você falar X vezes o custo que ele tem, porque às vezes, e isso para mim é um pecado, sabe? São poucas empresas que fazem diferente. Para mim é um grande pecado das empresas querer pagar o mínimo possível para obter o máximo possível. Eu acho que o bom é quando os dois lados ganham bem. É uma eterna briga, e isso não vai mudar nunca, de que o funcionário sempre vai achar que ganha menos do que merece, e o empresário sempre vai achar que paga mais do que pode. Mas o bom mesmo é você ter uma média de mercado, pagar uns 10% acima do que o mercado paga para que você tenha um funcionário satisfeito, obviamente com os benefícios que a empresa concede, e na hora de você fazer o teu confronto entre receita e despesa, você tem que ver no cômputo geral. Né? Por exemplo, hoje o custo administrativo de uma empresa em termos de pessoal não pode passar de 30%. Se passar 30% de custo de pessoal, ele é um custo que não é mais aceitável, entende? Não é saudável, de 30% para baixo. Então eu vou fazer esse balanço. O meu pessoal que está aqui, ele não pode me custar mais de que 20%, 30% o contexto total do que ele está gerando de receita para a empresa lá. Óbvio que eu vou, no caso de um custo financeiro, eu vou verificar isso. Então, às vezes, pode ser menor esse custo. Mas parâmetro geral para as empresas, no geral, é em torno de 30% o custo administrativo de pessoal em relação ao que é o custo total da empresa. Não muito pode bom. Ter mais. Nossa, já dá um norte muito legal. Assim, eu que mesmo minha cabeça já está pensando, justamente porque a gente acaba planejando isso, né? Onde eu quero estar em termos de faturamento, e aí eu posso projetar também onde que eu vou estar em termos de pessoal. Então, se eu tenho uma projeção de alcançar um faturamento,
vou falar um número hipotético aqui de 100 mil reais, então sei que minha folha não deveria estar passando de 30 nessa fase, né? Perfeito, muito bom esse raciocínio. E outra coisa que eu te perguntando já nessa parte de planejamento, então, desse time comercial, porque eu acredito que é muito melhor a gente planejar quando a gente está construindo do que querer trocar o pneu com a roda andando, embora tenha pessoas que pensem o seguinte, né, que você planeja depois que você cresce, organiza depois que você cresce e vai fazendo do jeito que dá enquanto você é pequeno. Não queria saber a tua visão também sobre isso, mas daí a gente já ia entrando nesse ponto de como que eu monto, professor, um plano de remuneração variável para essa equipe. Começo desde o começo, já tendo esse plano bem definido, ou deixo para montar depois? Como o senhor fez? Não, veja, eu acredito que o variável numa equipe comercial é o que move a equipe comercial. Não dá para você pensar que você vai ter um vendedor satisfeito, dando o máximo de si, ganhando um salário fixo. Esqueça isso. Esqueça. Na verdade, o que move o vendedor é a possibilidade dele fazer mais. Eu atribuo o nosso sucesso lá na Editel e depois na Telefônica em São Paulo exatamente a essa variável. Porque o vendedor nosso, quanto mais produzia, mais ganhava. Obviamente que você estabelece um teto, né? Então, o nosso teto era 130% do prêmio que eu prometia. Então, assim, se o prêmio dele fosse 2% sobre a produção total dele, ele podia ir até 130% do que ele ganhava como sendo a remuneração. Por que não dá? Veja o seguinte, se eu deixar para estabelecer um variável só depois de estar estabilizado, só depois de estar super bem, o vendedor vai olhar do lado de cá. Se eu produzir, eu ganho. Se eu não produzir, eu ganho. Para que eu vou produzir mais? Eu vou ser sempre o mesmo. E eu vou te dar um exemplo de um aluno que eu tive na faculdade e que ele me disse o seguinte: professor, como um conselho, ele pediu para mim, o que eu faço? Eu trabalhava numa empresa como auxiliar, mas eu conhecia tudo de vendas e tal. E o vendedor saiu e eu fui trabalhar com vendas, que o chefe me pediu. E eu aumentei as nossas vendas em 220%. Eu continuo com o mesmo salário. E eu fui falar com o meu chefe, e o meu chefe disse que não, que eu já ganho bem um salário fixo. O conselho que eu dei para ele foi claro e direto: saia da empresa. Se o teu chefe é medíocre, não seja você medíocre. Você tem potencial, vai para outro lugar. Procure um lugar e vá. Fique lá até ele achar que você está satisfeito, mas daí você sai e vai procurar, vai crescer em outro lugar. Então, assim, não adianta querer só vir a nós. Tem que vir a todos. E o grande sucesso que eu obtive em venda foi a partir do momento que a gente começou a fazer esse tipo de remuneração. Remuneração variável sobre a produção acumulada, porque aí é outro ponto-chave. Quando as empresas colocam metas estanques, que são metas por período, metas por mês, meta por quinzena, e se o vendedor atingir só 99% ele não ganha, ele tem que fazer 100 para ganhar, ele arrumou um problema, porque o vendedor vai ficar desgostoso na etapa seguinte, o vendedor, se ele vê que não vai fechar a etapa, ele segura a venda para a etapa seguinte ele ganhar, porque o vendedor não é bobo, o vendedor é super informado. Então, assim, a empresa quer faturar, o vendedor quer ganhar, a empresa tem que pagar. Não se ganha só de um lado. A confiança tem que ser mútua dos dois lados. Confiança é uma via de mão dupla. Então eu tenho que confiar que quanto mais eu produzir, mais eu vou ganhar. A empresa tem que confiar com o vendedor. Quanto mais eu melhor pagar para ele no mercado, mais ele vai trazer para mim. Esse é o grande segredo de o variável. Desde o início você tem que, olha, você vai ganhar tanto. O que você não pode fazer é estabelecer um variável muito alto, porque depois a justiça não te permite regredir. Então, comece num variável menor e vá ajustando na medida que você vê que é possível e comporta. Mas o variável é fundamental. Fundamental. E tem, né, esse modelo que o senhor está falando é um modelo um pouco diferente, porque você tem ali as metas que ele vai atingir, vai desbloqueando um percentual de comissão, e para quem está começando, é melhor já pensar num modelo mais complexo, assim, mais estruturado, ou jogar simples, né? Ele fala jogar simples no sentido de que ele tem um fixo X e uma comissão fixa também. Tipo, eu te pago
Vou chutar um número aqui, tá? 2.500 de fixo e 5% de comissionamento sobre as vendas. Não, mas daí, veja, você acaba de me dizer fixo. O salário é fixo, mas a comissão não é fixa. Isso. Fixo é o percentual. Fixo é o percentual. Não, você já tem que começar já dando para ele uma condição. Veja, comece pequeno. Não começa a pensar grande, não começa a fazer uma coisa complexa. Mas esse exemplo que você deu é perfeito. Eu te dou 1.000, 2.000, aquilo que é básico para a sobrevivência dele, e te dou uma comissão de X% sobre o que você me trouxer. Esse percentual é que você tem que pensar muito bem, porque você não vai poder regredir. Entendeu? Então, se você falar 5%, você pode subir, mas descer dele não, porque ele pode ir para a justiça amanhã ou depois e acaba te complicando. Então, esse percentual você tem que ajustar. De repente, de 6 meses, eu te pago 2,5%, 3,5%. 6 meses você vai ver como é que o cara foi, e aí você vai ajustar isso de acordo com a tua capacidade de pagamento. Mas é importante ter. E começa simples. Começa simples e vai incrementando à medida que você cresce. Muito bom. E nesse time, professor, quando a gente está implementando e criando ali, quantas metas o senhor acha que deveriam ser estabelecidas e quais são as metas principais que a gente pode colocar? Não vou falar meta, tá? Vou falar assim, quais são os indicadores? Perfeito. Eu ia fazer essa ressalva. Eu ia fazer essa ressalva. Veja só, é outra coisa que também não cabe você fazer muito, porque de repente você acaba não tendo capacidade de analisar todos. É importante que você eleja aqueles indicadores que são fundamentais. Eu, no meu caso hoje, eu só tenho 3 indicadores. Eu tenho um indicador de captação, um indicador de concessão de crédito e um indicador de volume, de número de novos associados. Só 3. Eu podia ter mais. Mas esses 3, eles me comportam 80%, 90% da operação da cooperativa. Para que eu vou me preocupar com os indicadores menores? Obviamente, na medida em que for me estabilizando aqui, aí eu vou começar a mexer com aquele índice de satisfação do cliente, uma série de coisas que a gente mede de outra forma hoje. Uhum. Mas para mim hoje, para efeito de conceder variável, eu tenho 3 indicadores. Perfeito. E você bate esses indicadores com o time a cada quanto tempo? Semanal? É mensal? Eu tenho toda semana 1 hora de reunião com eles e diariamente eles recebem a posição. Eles têm diariamente a posição deles e eles têm uma obrigatoriedade de uma reunião comigo mensal e eu tenho um controle de visita que eles têm. O controle não é assim, você vai ter que ir em A, B ou C. Não, eu quero saber quantas empresas foram visitadas, quais são as empresas, quem foi o contato, etc. Então eu tenho uma planilha na qual cada um deles é obrigado a me preencher e dizer que tipo de operação ele fez. Foi uma concessão de um crédito através de um cartão de crédito, de um cheque especial, do que ele fez, uma captação, para que você controle a vida dele. E né? Aí isso ele te repassa diário na planilha? Não, eu não quero diário. Eu fazia diário, mas daí eu tomo muito tempo com burocracia. Eu prefiro que ele me passe quinzenal, entende? Então, no meu caso, eu estou pedindo quinzenal. Eu comecei com ele diário, depois semanal e agora eu estou quinzenal. Legal. Porque senão eu acabo fazendo com que ele perca muito tempo na burocracia de preenchimento e não é o caso. O senhor tem uma visão muito boa nesse ponto que o vendedor tem que estar no campo, né? E o gerente comercial também tem que estar no campo junto com o vendedor ali nesse ponto. Eu acho que esse é outro ponto fundamental, sabe? O gerente não pode ficar dentro da empresa o tempo todo. Eu digo para os meus gerentes o seguinte de negócio: eu estou à disposição de vocês, qualquer hora. Esses dias uma moça me ligou de São José dos Pinhais, eu tenho uma reunião aqui às 5 horas da tarde, aqui, você pode vir, será que deixamos para amanhã? Eu falei, não, eu vou. Termina às 6, termina às 7, não importa, eu estou à disposição. Não, nós temos que ir a hora que o cliente pode nos receber, e não a hora que eu quero. Então, assim, esse é um segredo. Ficar atrás de uma mesa, você não vê a realidade, nem de um lado e nem do outro. Ou seja, nem do vendedor e nem do teu cliente. E aí você ser passado para trás é muito fácil. Muito bom. E, Richter, agora você está num outro desafio pessoal aí também, que é de ser escritor, né? Tá vendo aí nascendo um filho. Fala um pouquinho pra gente do que está vindo nesse livro, qual que é o tema do livro, o que o senhor está abordando nele? Olha, veja, na verdade, assim... Dizem, né, as más línguas que a gente tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Filho eu tenho 2 e árvores eu plantei inúmeras, não sei dizer quantas, mas inúmeras. E
Livro eu nunca escrevi. Eu achei assim que a gente tem que deixar um legado, e esse legado é não só de pensamento, de falar, é alguma coisa mais sólida, mais concreta. Então eu comecei a escrever um rascunho há muito tempo de livro, e foi sobre a minha vida profissional, sobre como eu tive uma carreira, né? E o resultado que a gente obteve, por que desse resultado. E conheci uma pessoa muito bacana, muito querida, que é uma assessora de marketing, jornalista, e ela, quando soube, ela disse, ah, não, nós vamos abraçar essa causa junto, tal. E há cerca de uns 8 meses por aí, nós estamos trabalhando nisso, está para sair agora aí, estou para lançar o meu livro, se Deus quiser, no mês de agosto, por aí ele vai ser lançado, na Livraria Curitiba, e é um livro que fala sobre gestão de equipes de força de venda. Então eu conto aí as histórias e como que a gente... É uma das formas, não a única, obviamente, né? Mas é uma das formas que deu sucesso e que poderá vir dar sucesso, adaptada a cada realidade, sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu estou nessa empreitada agora aí, né? E estou escrevendo aí algumas outras coisas. Vamos ver. Muito legal. Então vamos ter em breve aí o lançamento do livro do professor. E depois, com o livro lançado, vamos voltar aqui, porque vocês veem que tem muita coisa ainda para a gente conversar, muito assunto bom dessa parte de gestão, construção de times. Mas, professor, para a gente ir encaminhando aqui agora para o final, a gente tem um ritual aqui de sempre deixar uma mensagem, né, para o nosso público que são empresários, pessoas que estão empreendendo ou querendo começar a empreender e estão nessa fase de estruturar o seu negócio, sofrendo essa parte da arrebentação ali. Que mensagem o senhor deixa para a gente, para esse pessoal? A mensagem é simples, veja só. Eu, nessa vida de gestor e de consultor de empresa, eu tive muitas ocasiões em que eu vi um empresário de sucesso deixar de crescer por não acreditar que ele poderia partilhar a gestão desse negócio com uma consultoria ou com alguém que tivesse experiência nesse campo. Porque uma coisa é você ter sucesso no teu negócio, a outra é você fazer com que ele aconteça dali para frente de um certo tamanho. Porque isso é mais ou menos como você colocar um maço, um ponto de areia na mão. A hora que passar um pouquinho da palma da mão, ele começa a escorrer pelos dedos. E a gestão de empresa é mais ou menos igual assim. Você chega até um limite que você consegue ser o financeiro, ser o administrativo e ser o comercial. Chega no estágio que você não consegue mais. Então aí você começa a ter que, pelo menos, procurar uma ajuda. Hoje, o pequeno empresário, o médio empresário, ele pode se valer do Sebrae, por exemplo. O Sebrae ele tem ferramentas fantásticas para te ajudar. Não ganho nada para fazer propaganda do Sebrae aqui, mas é uma ferramenta que a gente tem que dar a mão à palmatória porque é muito boa. E a outra é pegar uma consultoria específica nessa área, que conheça, né? Fazer com que a sua empresa seja divulgada também. E esse é outro ponto. Hoje as mídias sociais, elas são necessárias para quem quer crescer hoje. O jovem, ele está voltado para isso, ele não está voltado mais para aquelas antigas mídias que a gente tinha. Hoje não, o jovem hoje tudo está na palma da mão dele. Então, assim, se você não tiver ali, você está fora do mercado. Se você não tiver hoje, vai estar amanhã. Não adianta. Tá? E é muito melhor você partilhar e ganhar do que você tentar ganhar só e perder tudo que você tem. Eu vou dar um exemplo nosso, aqui nós da cooperativa, né, onde eu estou hoje. Nós nos filiamos a uma central cooperativa. Por quê? Porque nós vimos que se nós continuássemos só, as dificuldades seriam grandes para a gente conseguir continuar. Porque as grandes vão absorvendo os menores, não tem como. E hoje não, hoje nós estamos cada vez mais sólidos, porque nós temos hoje um suporte, nós temos hoje uma forma de trabalhar que é uma forma bastante testada, bastante sólida no mercado, e a gente está super bem. Então o empresário ele tem que pensar assim, chegou num estágio e ele tem que estar muito lúcido qual é esse momento, né? É onde ele começa a deixar de fazer o pagamento, onde ele esquece que tinha que visitar um cliente, porque a tribulação do dia a dia acaba fazendo com que ele não consiga dar conta.
Eu costumo fazer um paralelo dizendo o seguinte: se mais o empresário, quando ele tem sucesso na empresa, ele começa do zero, ele começa a ter sucesso num certo estágio, ele deve se sentir mais ou menos igual o pai que o filho vai casar ou a filha vai casar. Ele fica com aquele medo de soltar o filho e perder o filho, mas não perde. Você ganha mais um, né? Ou uma filha ou um filho. E é a mesma coisa, né? Então é isso. Sempre ter em mente que o sucesso ele vem e ele é controlável até certo ponto. A partir dali você tem que ter gente suficiente para que te ajude na caminhada. É esse o segredo, né? E não desistir nunca, nunca. Não fique preocupado com o governo. O governo é apenas um gestor geral. Nós temos que estar preocupados com o que nós podemos fazer, com o que nós temos capacidade de fazer. Não reclame, porque reclamar não resolve o problema. O que resolve é a ação. Muito bom. Professor, obrigado por ter aceito esse bate-papo. Espero que você que tenha nos assistido tenha gostado. Quero que você comente aqui quais foram os maiores insights, os maiores aprendizados que você teve nesse episódio. Mais uma vez, professor, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Bruno, e saiba que você, como eu disse no início, é o filho que eu não tive, né? Eu gosto muito, tenho você um profissional excelente, um amigo muito grande que eu levo sempre no coração, pode ter certeza disso. Obrigado por estar aqui, por estar com você nesse momento. Maravilha. Obrigado e até logo.